Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Anime Underground. Sejam todos bem-vindos à reconstrução do terceiro episódio da quarta temporada de Nanatsu no Taizai, com imagens totalmente coloridas, várias animações e feito com muito carinho para vocês. Mas antes da gente seguir com o vídeo, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Em algum momento você já pensou em aprender japonês? Assistir seus animes e mangás favoritos sem precisar de legenda ou tradução? E imagina só, além de entender, você também poder falar em japonês como os personagens que você mais gosta. Pois acredito que você já teve vontade alguma vez na vida de pelo menos tentar falar alguma frase em japonês e acabou não tendo tanto êxito. Ou até imaginou que seria impossível aprender um idioma como esse tão fácil, ainda mais assistindo seus animes e mangás favoritos. Pois é, saiba que agora isso é totalmente possível através da Kenshi Sensei Academy. Uma forma bem simples e totalmente inovadora que vai te ensinar japonês utilizando aquilo que a gente mais gosta, animes e mangás. Inclusive, nossa amiga Mayara Rodrigues fez um vídeo exclusivo para nós, mostrando como uma criança de 12 anos aprendeu em pouco tempo a falar japonês com os seus animes e mangás favoritos. Se você também quiser aprender, clica no primeiro link da descrição. Nanatsu no Taizai, quarta temporada, episódio 3, O Desespero do Anjo Caído, Mael. Sem compreender o que estava acontecendo, King pergunta por que Starossa tem asas do clã da deusa. Golter responde, porque o demônio Starossa nunca existiu de fato. Ele diz que essa é a forma original dele, daquele que foi enganado por Golter, Mael dos 4 arcanjos. Derrere, os arcanjos, não conseguem acreditar que este homem seja realmente Mael. Por sua vez, Mael se pergunta se ele estava todo esse tempo tendo um pesadelo. Confuso, ele observa que o seu cabelo não é o mesmo de antes. Ele se pergunta o que aconteceu, até que todas suas memórias explodem de uma só vez em sua mente. Mael está feliz e também um pouco tímido. Ele é comparado com Hildo Shell, principalmente pelo estilo de seu cabelo. Mas é dito por alguém que apenas copiar o corte do cabelo do seu irmão não irá curar sua covardia. E quem disse isso foi Sariel, que está acompanhado de Talmiel e da Elizabeth. Enquanto Sariel provoca o pequeno Mael, a Elizabeth por sua vez o elogia. Parece que naquela época o que Mael mais queria era chegar ao mínimo possível ao nível de poder do seu irmão mais velho, Hildo Shell. E claro, ele já tinha ali também um imenso carinho por Elizabeth. Com o passar do tempo, Mael, junto do seu irmão, enfrenta o clã demoníaco. A cada batalha, ele admira cada vez mais o seu irmão mais velho e almeja um dia ser como ele. Hildo Shell, por sua vez, garante que um dia Mael será aquele que irá superá-lo. Hildo Shell foi aquele que ensinou Mael que não era pecado matar os demônios, que esta era a única forma justa de libertar as almas aprisionadas em suas celas imundas, de purificá-los. E foi com esse pensamento, através desse senso de justiça, que Mael matou incontáveis demônios. E em certo ponto, ele se tornou temido pelo clã dos demônios, como sendo o mais forte dos 4 arcanjos, o Anjo da Morte. Mael passou a ser a alegria e orgulho de seu irmão, e isso o deixou bastante feliz. Porém, ainda assim, Elizabeth nunca o notou. Ao invés disso, ela escolheu Meliodas. Ao saber que jamais teria o amor de Elizabeth e que ela amava um demônio, o seu coração se despedaçou. Mael ficou bastante abalado. E foi nesse momento de fragilidade e instabilidade emocional que Mael foi surpreendido. A magia de Golter cai sobre a mente de Mael, obrigando ele a adotar uma nova identidade, a identidade de Starossa.
O arcanjo começa a entrar em conflito com sua própria mente. Uma parte dela faz ele acreditar que havia matado o mais forte dos 4 arcanjos, o Mael. E a outra parte não compreendia como ele poderia ter matado ele mesmo. Mesmo ciente de que havia algo de errado, ele não tinha mais controle de seus atos. Aos poucos, ele foi se tornando outra pessoa. O longo cabelo que ele deixou crescer em homenagem a seu irmão Hildoshel foi cortado, para que agora ele se parecesse com seu novo irmão, o Meliodas. E por fim, as asas de Mael aos poucos ia desaparecendo. A dádiva concedida pela divindade suprema, a sua graça, o abandonou. Os seus olhos, com o símbolo do clã da deusa, a última das características que ainda havia restado, também desapareceu. Todo o poder que ele tinha como arcanjo desapareceu. Diante do seu pai, o rei dos demônios, ele recebeu um dos mandamentos, o mandamento do amor deixado para trás pelo seu irmão Meliodas. Contra a sua vontade, contra tudo aquilo que ele acreditava, Mael absorveu o mandamento do amor e despertou assim o poder da escuridão. Tudo aquilo parecia para ele um pesadelo. O justo, honesto e bondoso arcanjo agora retirava a vida daqueles que um dia tanto o protegeu, dos seus companheiros, de sua amada. Não foi um pesadelo. Mael sente ainda em suas mãos as milhares de vidas dos seus companheiros que ele tirou, dos inocentes que ele queimou até a morte. Preenchido por uma dor sem tamanho, ele apenas pergunta: Quem fez isso comigo? E neste instante, Golter se aproxima e diz: Toda a responsabilidade é minha, então me destrua. Golter quer pagar com sua própria vida o pecado que cometeu, porém, mesmo assim, ele sabe que ainda não será o suficiente. Por ter se tornado o mais forte, Mael acabou sendo usado por Golter dos 10 mandamentos. Apenas isso já é o suficiente para o desespero. Golter e Mael estão de frente um para o outro, e Golter diz ser o responsável por tudo o que aconteceu com ele. Por isso, então, ele pede para que Mael o destrua. E Mael, surpreso, começa a assimilar, a entender como tudo aconteceu. King pergunta ao Golter se ele compreende o peso daquilo que ele está falando, e Golter apenas diz que é assim que deve ser. E neste momento, Golter recebe um intenso golpe de Mael. Mael diz que a brincadeirinha do Golter fez ele odiar seu respeitável irmão Hildoshel como inimigo e o fez admirar o imundo Meliodas como seu irmão. Ele acusa Golter de ter roubado sua graça e o seu senso de justiça. Mael agarra Golter e olha bem dentro dos seus olhos e diz para ele que esse é um pecado imperdoável. O arcanjo usa seu poder para lançar Golter para longe. O impacto do corpo de Golter se chocando no solo é intenso. King, preocupado, chama por Golter, que caído não tem tempo para se recuperar, pois Mael aterrissa com tudo em cima do seu corpo, pressionando ele violentamente contra o chão. Mael, sem demonstrar remorso algum, olha para o pecado da luxúria e diz que antes dele pagar pelos seus pecados com a morte, ele precisa responder 2 perguntas: por que fez isso e por que com ele? Bastante machucado, Golter explica para Mael que a Guerra Santa começou por causa do poder desbalanceado entre as deusas e os demônios. E ela teve seu estopim quando Meliodas traiu o clã dos demônios e foi para o lado das deusas. Então, implantando um guerreiro com um poder equivalente ao de Meliodas no lado dos demônios, o equilíbrio seria restaurado.
e esse guerreiro era Mael. Com o clã das deusas perdendo Mael e o clã dos demônios ganhando Starossa, o equilíbrio de poder entre os dois lados seria mantido. Mas uma vez que a guerra começasse, não tinha como pará-la. No fim, renunciando a uma vitória segura, o clã das deusas decidiu ativar o caixão da escuridão eterna para evitar que o número de mortes de uma guerra desenfreada chegasse ao nível crítico. E foi assim que a Guerra Santa chegou ao fim. Gowther, que segurava em uma de suas mãos o seu coração, tem ele totalmente destruído por Mael. Indignado, Mael não consegue aceitar, compreender que tenha sido esse o motivo que o fez passar por toda essa dor e humilhação. E ele decide que, como punição, o Gowther deve sentir 1000 vezes mais dor e sofrimento do que ele sentiu. Porém, Mael percebe que tem algo de estranho com o corpo de Gowther, que revela para Mael que é uma marionete criada pelo mago Gowther, que perdeu sua vida devido a uma reação do feitiço proibido que ele usou. Mael então agarra o pescoço de Gowther e, com uma feição assustadora, diz para o pecado como ele irá se vingar em uma marionete que nem sabe o que é dor e sofrimento. Prestes a atacar Gowther novamente, Mael desta vez é atingido de surpresa. King interferiu e impediu que Mael continuasse a machucar o seu companheiro. Mas Gowther não está feliz, ele não quer que o King se envolva com isso. Mas o pecado da preguiça responde: o que eu faço então? Eu sou o único aqui com você. E cita a regra número 4 dos 7 pecados capitais. Quando um companheiro estiver com problema, o restante deve fazer de tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Mas os dois não podem esquecer de Mael, que aparece atrás de King e demonstra estar feliz ao saber que ele é um amigo de Gowther. Se ele não consegue infligir dor no seu corpo, então irá machucar seu coração, fazendo ele ver seu amigo morrer diante de seus olhos. Gowther grita para ele parar. Mael diz esperar que pelo menos ele tenha um coração. Mas não será tão fácil assim derrotar o King, e rapidamente se defende com seu pequeno urso de pelúcia bodybuild. E sem pensar muito, agindo com destreza, King transforma Shastieful fazendo um contra-ataque rápido. Mas mesmo assim, Mael ainda consegue atirar em King um raio de luz que atravessa seu corpo. King cai no chão e a Shastieful perde seu poder. Mael revela que a flecha da salvação é um poder salvador que dá aos demônios uma morte indolor, mas para as outras raças causa uma agonia insuportável. Gowther se coloca na frente de King e mais uma vez pede para que Mael o destrua, sendo que o King não fez nada de errado. Mas era justamente essa reação do Gowther que Mael desejava ver. Com isso, ele acredita que sua vingança irá de fato valer a pena. Mas King ainda não se deu por vencido. Mesmo sentindo uma dor insuportável, ele faz vários movimentos com suas mãos. E ao olhar para cima, Mael se surpreende. Verdadeira lance espiritual Shastieful, primeira forma. E com o último movimento de suas mãos, King lança seu golpe contra Mael. Lança do julgamento. Porém, Mael parou o poderoso ataque de King com apenas uma de suas mãos. Mael diz para King que quanto mais ele resistir, mais Gowther irá sofrer, portanto ele pode continuar. Mas bem bolado, King diz para Mael não subestimá-lo, pois ele é o rei das fadas. Enquanto isso, os arcanjos Thaumiel e Sariel, por enquanto apenas observam, mas Sariel diz que eles precisam lutar também. E Thaumiel concorda, dizendo que eles precisam ajudar Mael. Mas para nossa surpresa de Thaumiel, Sariel diz que não, que eles devem ajudar os 7 pecados. Thaumiel questiona, diz não entender porque eles ajudariam aquele que transformou Mael em Starossa. Hawk, que estava debaixo dos escombros, reaparece e observa que Derrere está indo em direção a Elizabeth, que ainda permanece desacordada. E Thaumiel continua questionando Sariel,
dizendo para ele que eles não podem atacar Mael, pois ele é o companheiro deles. Mas Sariel explica que Mael perdeu sua graça, que agora despertou como um dos 4 arcanjos, e que por ser o mais poderoso dos 4, ele consegue ter controle quase que por completo do poder do mandamento que o fez enlouquecer. Mas seu poder da escuridão se opõe ao poder das deusas, e toda vez que ele usa seu poder, a sua alma é devorada pela escuridão. E diante disso, Talmiel diz não saber o que eles devem fazer, que ele não pode simplesmente lutar contra Mael, o seu parceiro. Então Sariel diz para Talmiel, então salve como seu parceiro. E voltamos à intensa luta dos pecados contra o arcanjo Mael. Golter pede para King parar, que já foi o suficiente, que ele admira os sentimentos do seu amigo, e que para parar esse conflito, a sua morte é necessária. Golter não quer mais perder alguém que seja importante para ele. Mas King não para, ele faz outros movimentos, mudando novamente e rapidamente a forma da Sastiful. Mael é golpeado em cheio, sendo lançado pelos ares. King diz para o Golter que se ele sabe o quão triste é perder alguém importante, então não fale sobre morrer como se isso não tivesse importância. Golter chora ao ouvir as palavras de King. Mas um imenso raio de luz atinge o chão, destruindo o guardião de King. Mael, ileso, revela estar se divertindo e pede para que os dois ataquem ele juntos. Mas não serão somente os dois. Serão 4 contra 1, pois Sariel e Talmiel também lutarão junto dos pecados. Para a surpresa de Mael, que não esperava por essa atitude deles. O inimigo é o mais poderoso anjo da morte. Cada um com o seu respectivo sentimento, eles confrontam juntos Mael, aquele que está envolto de trevas e luz. E você já acompanha todas as novidades do canal lá no Instagram? Pois é, se você ainda não acompanha, está perdendo muito conteúdo exclusivo e notícias que são postadas lá em primeira mão. Além de você ficar sabendo quais serão os próximos vídeos do canal, participar de enquetes, de jogos de perguntas e respostas e claro, a gente pode conversar através do direct do Instagram. Bacana, né? Então não perde tempo. Clica aí no primeiro link ou só buscar por Marcelo AND. Eu te espero lá. E agora eu quero agradecer a cada um dos apoiadores desse canal. Muito obrigado, Mohamed, Gabriel, João Pedro, Saulo, Marcos Vinícius, Naudiel, Gustavo, Daniel, Richard, José, Patrick. E se você também quer ser um apoiador, me ajudar a continuar a melhorar cada vez mais, é só acessar o link do Apoie-se na descrição ou no final do vídeo. E claro, além de me ajudar bastante, você também vai ganhar alguns mimos, como ter acesso antecipadamente a vários vídeos do canal, acesso ao grupo do WhatsApp e em breve a lives exclusivas e vídeos totalmente exclusivos para os apoiadores. E antes de partir, é claro que eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!